fez 2017, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. A matéria que está em manchete no Portal do Trânsito fala justamente dos aspectos que devem mudar em função da aprovação deste projeto de lei, que teve várias emendas, substitutivos. O último é o que deve ser votado hoje, e fica claro a nossa expectativa de que as coisas aconteçam dentro daquele bom senso que nós deveríamos ter como regra. Nem sempre isso acontece, né? Daí, boa parte das nossas preocupações com o que acontece no mundo do trânsito. Nós gostaríamos sempre imensamente que o assunto trânsito fosse visto da perspectiva da cidadania, que ele fosse visto da perspectiva da segurança, da educação, não simplesmente a fiscalização pela fiscalização, até porque quando só se tem isso, a dependência vai lá em cima e daqui a um pouco, né, se não tiver o olho do agente da fiscalização, não tem obediência, porque o nosso nível de cidadania anda muito baixo. Não é só no trânsito, é claro, mas o trânsito é um excelente termômetro de como vai um país, como vão os cidadãos, como é uma nação. Quer saber? Vai lá dar uma olhada como que funciona o trânsito naquele país. Você vai ver que é revelador, de forma impressionante, é revelador do que se passa pela cabeça, do que se passa pelo comportamento, e você vai descobrir com facilidade que tudo está meio que refletido nas expressões da letra da lei, na maneira com que são tratados os desvios, né? Quem não cumpre a regra, quem comete infrações, quem se envolve em acidentes. Tudo isso é muito revelador de que nível de cidadania tem um país. Por isso que trânsito é um assunto apaixonante. Se pergunta para um marceneiro qual é a melhor ferramenta, ele tende a dizer que é o martelo, o serrote, a plana, enfim, que são os instrumentos que ele está acostumado a lidar. A gente sabe que trânsito não se resolve só com um ou outro, né, recurso, né, que é um conjunto de medidas que têm que ser adotadas, mas ninguém duvida que a palavra-chave por trás do trânsito é cidadania. E ela depende muito, muito mesmo dos processos educativos, da cultura que foi formada em torno do assunto mobilidade para aquela cidade, para aquele estado, para aquele país, né? E possivelmente, se uma inteligência extraterrestre viesse nos fazer alguma visita, também haveria questionamentos, né? Escute, por que vocês se movimentam desta forma? Vocês não cuidam melhor disso, né? A mobilidade não foi feita para facilitar a vida das pessoas. Como que vocês toleram que haja tantos problemas, que seja fonte de dor, de prejuízo, né? De estresse? Não é à toa que o assunto trânsito é um assunto de saúde pública desde sempre, né? Na Organização Mundial da Saúde, aí no fim da década de 1990, já começou a tomar corpo, porque se olhava as estatísticas e via o quanto estava crescendo como fonte, como causa de ameaça à saúde, morbimortalidade, os acidentes de trânsito. Preocupação enorme. Este nosso encontro aqui chama-se Você no Trânsito, tudo o que você precisa saber. E você tem a oportunidade de preencher o formulário que está no portal do trânsito e mandar a sua pergunta. Muitos fizeram isso e eu gostaria de começar já com as primeiras perguntas e respostas, mas agradecendo a equipe do Portal do Trânsito, agradecendo o Guilherme, que está por trás das câmeras aí, viabilizando essa transmissão, fazendo o corte. Acho que nós acertamos na receita, né, Guilherme? Tem a jornalista Chervonka, que está na timeline, nos ajudando, selecionando e enviando as perguntas, que às vezes chegam inclusive por outra rede. Nós estamos transmitindo no Facebook, no YouTube e no Instagram. E temos esta meia hora, meio-dia e 30,
para a gente falar um pouco sobre trânsito, passar um pouco da nossa visão, nós do Portal do Trânsito, que nos preocupa com tudo isso que eu acabei de falar, nós da Tecnodata Educacional, né, cuja equipe também está nos auxiliando sempre, a Tecnodata como editora, que é especializada em educação para prevenção, que possibilita que a gente tenha esse espaço. Eu vou pedir para o Guilherme dar o play num vídeo. Esse vídeo traz Júliver Modesto de Araújo, que esteve comigo, aliás, numa live na sexta-feira passada. Toda sexta-feira tem uma live com um convidado especial. A gente ainda não definiu da próxima sexta, mas logo você vai ficar sabendo. Então, no Portal do Trânsito, ao vivo, nós temos esse encontro de terça ao meio-dia, tem outro na quinta-feira às 14h30, é o Tira Dúvidas ao vivo do portal, e tem outro na sexta-feira de manhã. Por que estou falando do Júliver? Porque ele é parceiro da Tecnodata e nós produzimos em conjunto o CTB comentado em vídeo. O Júliver já é famoso por conta das suas obras, né, dos seus livros, e agora ele tem o CTB comentado em vídeo, produzido pela Tecnodata, e eu vou pedir então para o Guilherme dar play nesse videozinho que vai ajudar você a entender do que se trata. Guilherme, só um pouquinho antes, deixa eu só falar aqui, que mandar aqui alguns abraços, Helena Herrera, Eduardo Carlos Febraio, grande abraço, obrigado pela audiência, Rosângela Albuquerque, CFC Parada Obrigatória, esse pessoal está sempre nos acompanhando, e outros tantos que estão chegando aqui na timeline, nas redes sociais. Daqui um pouquinho a gente fala e daqui um pouquinho mostramos as perguntas e respostas. Pode ser, Guilherme? Então vai lá, play. Olá, eu sou Júliver Modesto e vim aqui trazer uma notícia fenomenal para quem trabalha com trânsito. Se você conhece o trabalho que eu já realizo há muitos anos e também conhece o trabalho da Tecnodata, Portal do Trânsito, você vai gostar demais desta novidade. Você passará a ser um assinante de uma plataforma digital na qual você receberá todo mês diversos comentários sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou comentar artigo por artigo do CTB. Então, aquilo que você está acostumado a estudar apenas lendo, você vai poder agora estudar vendo e ouvindo. Capítulo 1 do CTB, disposições preliminares. O artigo 1º diz o seguinte: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Esta primeira parte do Código de Trânsito diz respeito à sua área de incidência, à sua aplicabilidade. Onde que se aplica o código da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que antes era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, algumas exceções, a começar pelas vias internas pertencentes aos condomínios, tendo em vistas que essas áreas ligado a ter equipamentos obrigatórios. Porque um veículo de coleção tem que manter a sua originalidade, se naquelas áreas internas de estabelecimentos privados de uso coletivo, que foi uma alteração do CTB em 2015, pela Lei 13.146, que foi imprescindível para quem trabalha no trânsito. Todas as terças-feiras nós temos, então, esse encontro aqui e eu vou colocar na timeline, depois eu leio o nome das outras pessoas que estão participando, o link das últimas lives da sexta-feira a que eu me referi. Então, lembra que hoje, 23, temos como um assunto bastante importante a votação do projeto de lei 3267. Está marcado para as 13h30, se não me engano, daqui um pouquinho a Mariana me confirma, e esperamos que aconteça, né? Quantas vezes foi adiado. Vamos lá. Luciano Borges Barnabé manda a seguinte pergunta: devido ao Covid, não consegui realizar minha prova presencial no curso de reciclagem. Tem penalidade se me abordarem? Pois era para eu já ter pego minha CNH. Alessandro Coelho Martins, especialista em trânsito, nos ajuda aqui na resposta, dizendo o seguinte: ó, tem sim, você continua em situação irregular e isso só se resolverá após a prova, o exame lá no Detran. Né? Então, cuidado, Luciano. Carol Cabral pergunta o seguinte:
tenho um conhecido que está com a CNH suspensa por acúmulo de pontos. Ele já fez o curso de reciclagem e reprovou por 2 vezes na prova. E agora ele foi multado por não transferir o veículo no prazo de 30 dias. Caramba, gente, isso é importantíssimo. O Detran não tem como saber que você vendeu o veículo. E toda a lógica, toda a estrutura de funcionamento do sistema de punição no Brasil está baseado na última informação que está no Detran. Então, se você vendeu o veículo e não transferiu, é problema. Olha o caso aqui que a Carol está nos contando. Nesse caso, essa multa seria administrativa e não de trânsito. Isso interfere em alguma coisa? Pergunta a Carol. Não seria o caso de cassação? Seria? Serão computados esses pontos no prontuário dele? Ele perde o curso de reciclagem? Tem que refazer o curso? E aí o Alessandro que já foi servidor do Detran, por isso ele conhece bastante desse assunto, ele diz o seguinte: a multa independe da característica dela, se de cometimento na direção do veículo ou ser lavrada administrativamente. Ela acarretará, né, resultará em pontos na CNH. E o valor pecuniário vinculado à placa do veículo será imposto, né? Você não vai ter como escapar disso. Não seria o caso de cassação, pois ele não foi flagrado dirigindo enquanto estava suspenso. Isso da cassação. Quem está suspenso não pode dirigir. Como diz um amigo, não pode ser flagrado dirigindo. Não, não pode dirigir. Caramba, nós precisamos subir esses degrauzinhos de cidadania, né? Então é o seguinte, está suspenso, não pode dirigir, se dirigir e for flagrado, será então cassado. Quanto ao recurso de reciclagem, responde ainda o Alessandro, ele não perde as aulas que fez, tá? Não deve haver perda. Mas como a gente sempre diz aqui, né, procure confirmar essas informações no Detran e do seu estado. Os Detrans às vezes têm abordagens distintas para a mesma coisa, e nem todos os Detrans têm o mesmo padrão de procedimento, que é um problema, né? Pergunta do Beto Ciseu. Pergunta do Beto teve aqui, suscitou a resposta de 3 amigos especialistas. Grande abraço para Maria Garcia Prediger e toda a turma lá do grupo Trânsito Pro, que estão sempre de prontidão o Pro é de prontidão, já me disseram isso, né? Interessante. É Pro de profissional, professional, mas é de prontidão também. A Adriane e o René Dias, que são lá do grupo, ajudaram na resposta, e o Alessandro Coelho Martins, que se tornou um colaborador desse espaço aqui nas terças-feiras também. O Beto Ciseu pergunta o seguinte, presta atenção, pode ser a sua dúvida aí também. Está cheio de placas fora do lugar e erradas na minha cidade. Parece que ninguém aqui entende de trânsito. O que é possível fazer? Reclamo para quem? Do jeito que está, até acidentes podem acontecer, diz o Beto, nesse desabafo, esse misto de pergunta e depoimento, que revela algo que talvez você aí que está nos acompanhando veja aí na sua cidade, ou no ambiente, né, nas vias sob a responsabilidade do Estado ou até da União. Nós precisamos de sinalização clara, precisa, que não deixe dúvidas, que não contenha margens de erros. Nem sempre isso acontece. É a pergunta do Beto. Aí, Adriane Toledo, bom dia, Guarapuava. Bom dia desse pessoal aí do oeste do Paraná que está sempre conosco. A Adriane é instrutora de trânsito lá, né, na região, especialista, faz parte do nosso grupo. Ela colabora com a seguinte resposta. Beto, usando da prerrogativa do artigo 72 do CTB, Lei 9.503, 1997, que diz que todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implementação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a esse código. Colocou aqui a resposta, copiou e colou o texto, e isso é super importante, porque a gente, né, coisa do cidadão meia tigela que, né, vamos lá, eu também me incluo nessa, eu acho que a maioria de nós não merece esses cuidados todos, porque nós precisamos dessa autocrítica, hein, gente? Pelo amor de Deus, quantos de nós lemos a Constituição
Quantos de nós conhecemos o Código de Trânsito Brasileiro? Muitas vezes até gente que atua na área, né, não deveria ser possível algo assim, mas é. Então é interessante falar aqui o texto da lei. Então ela cita esse trecho e ainda diz o seguinte: e observada a competência atribuída à entidade, daí está de novo outro trecho do CTB no artigo 24, que diz o seguinte, ó, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, dentre outros, né, ela destacou alguns pontos aqui, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e segurança, inclusive de ciclistas. Muita gente pensa que só se vê, né, só enxerga os pares e só dá importância para aqueles que estão como ele está, ou dirigindo caminhão, ou ônibus, ou pilotando a moto, ou no veículo, ou a pé, ou de bicicleta. Parece que todos esses grupos têm problemas de enxergar e respeitar os outros. Isso aqui é uma coisa essencial no nosso Código de Trânsito, uma das melhores partes, está no espírito da lei, e é o que a Adriane está resgatando aqui. Bem, tudo isso para dizer o seguinte: como usuário assíduo das vias, Beto, temos o direito de solicitar a adequação da sinalização de trânsito de acordo com a legislação nacional, feita através de resoluções emitidas pelo CONTRAN. E ela ainda cita que no artigo 73, os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Né? Tem que dizer com todas as letras devidamente escritas, pode ser datilografada, pode ser digitada, tem que ser por escrito, como será resolvido o caso. E ainda diz o seguinte: o município tem tudo para se tornar referência no aspecto de sinalização viária, basta haver maior rigor técnico e observância da legislação nacional. E ela ainda cita aqui, lembra nosso amigo, colega Fabrício Medeiros, procurem no YouTube Fabrício Medeiros Sinalização, você vai se surpreender. Ele tem feito um levantamento, uma análise crítica, técnica, dos erros de sinalização em diversas cidades brasileiras. Olha, é um festival de coisas que não deveriam estar acontecendo. Bem, sobre a pergunta do Beto sobre os erros de sinalização, René Dias também colabora com a seguinte resposta: existem duas situações importantes que se deve observar. Primeira, não se poderá aplicar multas por desobediência à sinalização se estiverem nas condições em que você declarou. O artigo 90 do CTB garante isso. Se a sinalização está errada, né, conforme a situação que o Beto declarou ali, não se pode aplicar multa. Se a multa for aplicada, ela poderá ser anulada. E dá um exemplo: algumas infrações de estacionamento irregular previstas no artigo 181 são em razoável quantidade canceladas porque a sinalização está errada. Isso é um direito do cidadão. Ainda bem, né? O órgão de trânsito é que não poderia errar. Puxão de orelha aí o pessoal que é responsável por isso. Claro que erros eventualmente acontecem, mas não deveria, né? Se houver um acidente, diz ainda o Dr. René Dias, e ficar evidente que a sinalização foi o nexo causal do fato, né, o acidente foi um fator importante, contributivo efetivamente para que o acidente ocorresse, haverá a responsabilidade objetiva do poder público local, seja o órgão de trânsito, conforme está no artigo 1º do CTB, ou a administração municipal, caso o município não esteja incluído no Sistema Nacional de Trânsito. Nem todas as prefeituras do Brasil municipalizaram o seu trânsito. A expressão é engraçada, mas é essa: municipalizar o trânsito. Então, mas não escapa, tem regra para tudo. Finalmente, o Alessandro ainda diz o seguinte: olha, Beto, verifique se no seu município, se a prefeitura possui uma secretaria, um departamento de trânsito, pois ela seria responsável pela sinalização. Então, no caso de você se dirigir utilizando, né, as prerrogativas aí que a Adriane lembrou, será para esse órgão de trânsito da prefeitura. Caso não tenha, né, um município onde o trânsito não foi municipalizado, a responsabilidade é do município, né, no nível administrativo. E aí ele cita também
integrar. Agora tem o áudio? Será que voltou? Eu espero que sim. Parece que está entrando o áudio. Ok. Então, nós precisamos dessa consciência cidadã, porque senão não vai para frente, né? Não tem como termos aquele trânsito tão sonhado, naquele nível excepcional de qualidade, de segurança, trânsito humanizado e tudo mais que todos nós queremos e já estamos tomando consciência como país de que precisamos, se a gente não exigir isso, né? Se não ocuparmos o nosso espaço. Dora Mercur também faz uma pergunta aqui bem interessante, que tem a ver com a votação que acontece, está programado para hoje, tá? A PL 3267, chamado por muitos como PL da morte. Há 15 dias atrás eu estive conversando com a Cristiane Yared, deputada federal, numa live aqui na sexta-feira, dia 12, né? Dia 11, 12, dia 12, dia dos namorados, na sexta-feira, depois do feriado. E ela falou, olha, nós conseguimos colocar várias emendas que permitiram dar uma melhorada nesse projeto de lei que tantos retrocessos está trazendo. Será votado hoje, vamos ver o que acontece, vamos ver se passa com os devidos ajustes, pelo menos isso, mas vai ficar da seguinte forma. Quem ajuda na resposta é Eliane Pietsak, especialista em trânsito, pedagoga, faz parte da nossa equipe do Portal do Trânsito, da Tecnodata Educacional. Adora a pergunta, vai para 40 pontos ou não, né? Como é que fica? E a resposta é a seguinte: o projeto de lei originalmente previa aumentar de 20 para 40, no período de 12 meses, para então, após os 40 pontos completos, o condutor, para que então, após os 40 pontos, o condutor tivesse seu direito de dirigir suspenso. Contudo, isso foi alterado pelo substitutivo, que propõe a seguinte forma: 20 pontos já cai em suspensão caso cometa 2 ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses. Ou seja, permanece o atual patamar, que é 20 pontos, se tiver cometido 2 infrações gravíssimas. Foi criado, a proposta cria um outro nível entre 20 e 40, que é o 30, ali no meio, um nível intermediário, para caso cometa uma infração gravíssima no período de 12 meses. E 40 pontos seriam nos casos em que não se cometeu nenhuma infração gravíssima e chegou aos 40 pontos pelo somatório de infrações leves, médias e graves. Na minha opinião, diz a Eliane, e creio que não sou a única a pensar dessa forma, sim, a quantidade de acidentes tende a aumentar, que foi um dos itens da pergunta aí da Dora. Vai para 40 pontos, isso não vai aumentar o número de acidentes? Então a Eliane está dizendo que sim, ela acha que sim, né? Tende a aumentar, devido à sensação de impunidade trazida por essa mudança nas regras. E é muito triste, comenta a Eliane, pensar nisso, pois mais uma vez a lei favorece os infratores contumazes. A impunidade vai prevalecer com essa mudança nas regras, o que é absolutamente indesejável. E a gente sabe que isso pode acontecer porque essas leituras um tanto rasas que nós temos do nosso sistema de fiscalização, ele está baseado, em boa parte, nessa nossa relação ruim que temos com as regras, com as limitações, com as leis. Isso é meio que uma característica cultural do brasileiro. Por isso, muitas vezes, tem sido difícil no Brasil a lei pegar. Os amigos que moram em outro país ficam doidos quando escutam isso. Não é possível. Como assim a lei pegar? Pois no Brasil não é. Nós temos isso. Tem lei aqui que não pega. Está na regra, mas não se impõe. É claro que por trás disso, para explicar isso, só pode, né? Tem muita tem muita falha na fiscalização, na implementação, tem muito descuido, descaso, talvez, pouco rigor do sistema que vem logo depois, né? Porque o agente de trânsito, ele lavra. Se não houver nenhuma contestação, se foi um ato jurídico perfeito, como deve ser,
será imposta a penalidade. Se o cidadão recorrer e eventualmente for cancelado por detectarem alguma outra falha ainda, fica resolvido. Se não, tem que cumprir. E na hora de cumprir, muitas vezes nós vimos, tem histórias no Brasil bem complicadas, né? Como, por exemplo, a própria história da deputada federal Cristiane Yared, que perdeu um filho num acidente destes terríveis que acontecem no trânsito brasileiro. Eu acabei de colar na timeline ali os links das últimas lives que nós realizamos e gostaria de recomendar para quem gosta do assunto trânsito assisti-las, porque são uma excelente fonte de referências por tudo aquilo que tem sido falado aqui no Portal do Trânsito, nesses espaços ao vivo, na nossa... Tem alguma coisa em vídeo aqui, às vezes é gravado, por exemplo, o CFC News normalmente é gravado, vai ao ar na segunda-feira, no final do dia, eventualmente se faz edições extraordinárias, talvez hoje seja um desses dias, porque temos a votação do projeto de lei 3267, que faz mudanças bem pontuais, mexe nos critérios, na regra da penalização pelo uso da cadeirinha, no exame toxicológico, na validade da CNH e na pontuação da CNH, que significa que o cidadão vai para o curso de reciclagem, né? Que ele tem a CNH suspensa. Falando nisso, vou pedir para o Guilherme rodar o nosso videozinho, que eu sei, Guilherme, tem 30 segundos, esse eu não vou perder o time, tá? Então, se está aí na ponta da agulha, vamos assistir essa chamadinha. E eu já explico do que se trata. Curso de reciclagem online da Tecnodata Educacional. Vai lá, Guilherme. A Tecnodata Educacional produziu e foi buscar homologação no Denatran e em vários Detrans, onde ela atua, ofertando o curso de reciclagem EAD. Um grande abraço e parabéns ao pessoal de São Paulo que abriu, né, o protocolo para que as empresas de reciclagem EAD possam lá atuar. E já gostaria de avisar a todos que são da área de CFC que não se preocupem, porque a Tecnodata tem um plano muito legal para atuar junto com os CFCs. Nosso horário já está se indo, né? A areinha da ampulheta já se foi. Nós vamos mandar aqui um abraço para Karen Josiane, de Parobé, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, minha terra natal, com saudades do Rio Grande. Mas aqui tem chimarrão, a gente tem churrascaria, a gente se vira. René Dias, Adeilton Camargo, o pessoal lembrando que a votação está marcada para hoje às 13h55, então ponha na sua agenda aí, que você certamente vai gostar de acompanhar, você que é interessado pela área. Branca Kowalski, que é instrutora, Campinas, São Paulo, sempre antenada conosco, obrigado pela audiência, por ter se manifestado. Vandenberg está lá no Instagram perguntando como que foi a votação, então já falamos aqui, né, daqui um pouquinho, então a votação começa a acontecer. O Eduardo Febraio diz o seguinte: fiz uma live com especialista em sinalização viária, Fabrício Medeiros, que eu citei há pouco, né? Eu recomendo, ele é de Itajaí, Santa Catarina, eu também recomendo, o Fabrício tem um trabalho sensacional. André Bischoff, não sei como pronuncia. Quando é que a Tecnodata vai credenciar a plataforma para termos aulas remotas aqui no Paraná? Quando o Detran nos der o ok, e aí você vai poder dispor da aula remota, lembrando que a Tecnodata está se cadastrando em vários Detrans. Eu vou dar uma dica aqui para o pessoal que dê uma cobradinha nos Detrans, né? Às vezes tem coisas, no caso da aula remota, eu até posso dizer que estamos a par e passo, mas as exigências são meio exageradas, né? Eu acho. Para ser urgência, para ajudar o cidadão, para contribuir que o CFC não fique parado. O Rio Grande do Sul está fazendo algo que não sei dizer se juridicamente, se na letra da lei vai resultar em algum incômodo para o Detran Gaúcho, mesmo para os CFCs, mas eles estão fazendo o que se espera nessa época de pandemia, não é exceção, não é uma coisa extraordinária.
Então, viabilize logo. Era para ser uma situação emergencial. Nós já estamos há mais de mês que a deliberação 89 foi promulgada e ainda está difícil fazer as aulas remotas funcionarem. E em relação à EAD, tem outros mandando mensagem aqui para mim, direto no meu perfil, em relação à EAD, a Tecnodata tem o seu curso de reciclagem online. Ó, é o melhor curso de reciclagem EAD que você pode fazer. Eu assino embaixo, até porque eu sou instrutor lá. Então, eu sei do que estou falando. É bom pra caramba, BES ou mais, 99,7% de aprovação. Não é pouca coisa. Nós estamos sempre participando das páginas do Portal do Trânsito. Você está convidado, especialmente hoje, a acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo do trânsito. Temos um novo encontro ao vivo na quinta-feira, eu e a jornalista Mariana Chervonka, na timeline das nossas redes sociais, transmitindo para que funcione bem esse esforço de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, para que tenhamos um trânsito mais humanizado e seguro. A qualquer momento, na medida em que aconteça a votação da PL 3267, você vai ter uma atualização no Portal do Trânsito. Eu sou o Celso Mariano, foi um privilégio ter falado com vocês. Obrigado à Tecnodata Educacional e a todos que nos acompanham, inclusive curtindo e redistribuindo, né, conforme cada rede social tem uma expressão, essa nossa live, replicando. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.